uma pessoa apaixonada por Jesus, ela é tão incrível que a gente nem se cansa, sabia? Porque a presença do Senhor nos renova. Nós chegamos, acho que era quase 1 da manhã, né, Marcos? Ontem à noite, não foi? Vamos dormir mais de 1 da manhã. Chegamos aqui 7h45, acredito que foi. Gente, é tão bom. Ai, Jesus, como é bom servir a Deus. É bom demais. É maravilhoso. O Marcos estava falando da tia Dícia, a tia da pastora Cleo. Aquela mulher era uma inspiração. Morreu fervorosa. Morreu apaixonada, 94 anos. Eu disse lá ontem na congregacional, pastor Romildo chamou a mim e a Marcos para falar algumas palavras. O que é que eu posso dizer de uma mulher de 94 anos que morreu crente, fiel, fervorosa, nunca esfriou na fé? Meu Deus, que exemplo para mim. Que exemplo. Fui lá algumas vezes. Como fui tocada. Gente, eu gosto muito de ficar perto de gente apaixonada por Jesus. Quem gosta aqui de andar perto de gente apaixonada? Eu amo andar perto de novo convertido. É apaixonado. Ixi, eu sou atraído por gente apaixonada por Jesus. Tia Dícia era essa mulher intensa, fervorosa. Essa mulher incrível. Então, eu quero ser assim. E eu quero dizer a você, olhe, renove seu amor por Jesus. 94 anos, morreu crente. Lá no hospital, irmãos, ela faleceu sexta-feira, não foi? Da quinta para sexta. Quinta-feira, lá no Monte Sinai, foi só louvor. As enfermeiras foram lá, porque eram os crentes tudo adorando. Era um culto ali o dia todinho. Porque ela era uma mulher apaixonada. Que exemplo. Que exemplo. Eu quero ser assim, intensa e apaixonada, até a morte. E eu fiquei tão feliz, sabe? Disse, Deus, que privilégio conviver com uma pessoa fiel. Que não abandonou o Senhor, que não ficou com raiva dos irmãos. Coração puro. E é sobre isso que eu quero falar. Coloque a mão no seu coração. Senhor, queremos um coração puro. Quantas vezes Satanás quer sujar o nosso coração com mazelas, com mágoas. Quer que nosso coração seja amargurado, porque ele sabe que um coração cheio de mazela, essa pessoa não cresce mais, essa pessoa é uma pessoa se torna problemática, amargurada, paralisada. Satanás faz de tudo para sujar o nosso coração, para falarmos mal das pessoas, porque ele sabe, quando temos atitudes assim, nós paralisamos, entristecemos o espírito e não crescemos mais, e ele faz de tudo para sujar o nosso coração. Por isso cria em nós, ó Deus, um coração puro. Cria dentro de mim, cria dentro dos meus irmãos um coração puro, motivações puras, um amor apaixonado por Jesus. Purifica-nos, ó Deus, e seremos purificados. Nesse dia de ceia do Senhor, nós queremos tomar posse do sangue que nos lava da sujeira. Quantas vezes a sujeira quer se impregnar dentro de nós e não quer nos largar. Quantas vezes perdemos a alegria de servir Jesus porque estamos magoados. Lava o nosso coração. Não queremos ser contaminados pela sujeira. Não queremos ser contaminados pela mágoa, nem pelo ressentimento. Nós queremos um coração puro. Cria, Senhor, cria dentro de nós um coração puro e nos dê um espírito reto, um espírito estável, pessoas comprometidas contigo, que não esfriam na fé, que não retrocedem, mas que são fiéis até a morte. Quem crê, diga amém. Quem quer um coração puro? Irmãos, quando eu vejo uma pessoa fiel, com certeza guardou o coração. Quando eu vejo uma pessoa intensa, que não perdeu a paixão, com certeza ela tem protegido o coração. Eu conheço uma pessoa que perdeu a pureza do coração quando aquela pessoa perde o fervor de servir a Jesus. Aquela pessoa só tem amargura no coração. Quando abre a boca é só para reclamar das pessoas. Porque fulano tal fez isso comigo. O meu irmão, libera perdão. Porque senão você vai ficar uma pessoa paralisada. Pior coisa que existe é falar mal dos outros na nossa casa, com o nosso cônjuge, com alguém que está perto. Quando uma pessoa está assim, a amargura saindo. É fé o que você tem dentro de você. Não tem nada de bom dentro de ti. Por isso que nós precisamos observar o que é que sai dentro de nós.
Porque o que sai está dentro do coração. E sai pela boca. E sai por um comentário. E sai. Não estou falando mal, é um comentário apenas. É porque tu está com fel dentro de ti. A amargura se instalou. Ressentimento. Você precisa hoje decidir. Deus, cria em mim, ó Deus, um coração puro. E renova dentro de mim um espírito reto. Eu não quero iniquidade. Eu não quero sujeira, nem hipocrisia dentro de mim. Quem concorda comigo, diga amém. Porque morrer com 94 fervoroso, essa pessoa guardou o coração. Não tem como eu ser apaixonado por Jesus e eu não suporto meu irmão. Não existe essa possibilidade. Jesus deixou bem claro lá em 1 João. Como você vai amar a Deus que você não está vendo, se você não suporta o irmão que você está vendo? Como é que você vai crescer no relacionamento com Deus, se você tem barreira com o outro e finge que não tem? Aí você fica num nível bem raso. Você não vai conhecer mais a Deus. Isso é muito sério. E eu comecei a falar sobre isso, irmãos. Um coração puro. Coloque aí. Um coração puro para avançar. E nós sentimos de Deus essa palavra. Não tem como eu e Marcos crescermos. Você crescer, o CCA avançar. Se você que é filho de Deus está paralisado. Observe seu coração. Observe suas posturas. Perdeu a alegria? A amargura tem no teu coração. Perdeu o prazer de servir? Seu coração está sujo. Ficou ressentido com alguma coisa. Você precisa ir buscar Deus. Faça um jejum pela sua vida, para purificar o seu coração. Perdi a alegria, Jesus. Perdi a motivação. Eu estou me arrastando. Você precisa entrar na intimidade com Deus. É Deus, eu quero rasgar meu coração. Purifique-me. E eu falei semana passada que o versículo que Deus nos deu, Romanos 11. Ok aí. Versículo 16. Foi o versículo do início da igreja. Antes de existir, Deus já começou a falar conosco. Cristiane, se forem santas, as primícias, igualmente será a sua totalidade. Se for santa a raiz, também os ramos o serão. Se teu coração, se a raiz que há dentro de ti estiver pura, os teus filhos espirituais vão ser puros, tua célula vai ser pura. Um líder que tem um coração puro, a pureza vai transformar em salvação de pessoas, em transformação de pessoas. Por isso, líder, vigie seu coração. Olha para mim. Quero os intercessores. Não se distraia, irmãos. Uma palavra como essa, o diabo vai querer que você perca. Você vai ficar com a cara para cima, você vai ficar se distraindo com alguma coisa. Foi mesmo que a pastora falou, é o diabo querendo te roubar. E nós repreendemos agora todo espírito de dispersão, que queira amarrar, que queira roubar dos meus irmãos essa palavra. Fora deste lugar. Esse lugar tem anjos e eu declaro as mentes cativas à obediência da palavra. E essa palavra vai ser como uma espada de 2 gumes que vai trazer uma mudança na vida dos meus irmãos. E a igreja diz amém. Essa palavra é poderosa porque não é minha palavra, é a palavra de Deus. Tem um coração puro. E eu coloquei lá, coloque aí Salmos 51:10, oração de Davi, quando ele perdeu a pureza, pecou contra Deus. Ele perdeu a pureza. E ele pediu a Deus um coração puro. Fala de coração limpo. Fala de um espírito reto. Coração puro fala de ter um coração sem mancha, sem mistura, transparente. O espírito reto fala de um espírito estável. Um espírito inabalável. Firme, resoluto. Pode tirar esse texto aí. Como ter um coração puro? Coloque aí, como ter. E eu falei domingo passado, queria que você, querido, fosse lá no YouTube do CCA aqui Garanhuns. Vai lá escutar essa palavra que eu preguei. O começo dela, sobre um coração puro para avançar. Eu falei sobre 2 pontos. Como ter um coração puro. Primeira coisa que eu falei, tá? Domingo passado, vai lá, assista. É porque Deus quer limpar o seu coração. Porque Deus tem um chamado contigo. Deus tem um propósito. Quem crê que Deus tem um propósito na sua vida? Olha a música que acabamos de cantar. Eu me emociono quando eu canto essa música.
Seja o primeiro em tudo que eu fizer. Me envolva na sua história. A minha vida é para a tua glória. Eu digo, Deus, me envolva. Eu quero fazer parte da tua história. Eu quero ser cooperadora com a tua história. Eu quero, Senhor, ó Deus, servir o Senhor. Sabe, irmãos, não tem como você ser usado por Deus com o coração sujo, sem a alegria da presença, sem prazer de servir a Deus, sem prazer de buscar a Deus, sem amar o irmão. Tem como? Esqueça crescimento espiritual. Você paralisou. Só tem um jeito de você voltar a crescer espiritualmente, limpar o seu coração. Sonda, meu Deus. Davi diz. Conhece o meu coração. Senhor, sonda-me. Vê se tem alguma sujeira dentro de mim. Me mostre. Temos que ser corajosos de orar. Sim ou não? Me mostre se há rebeldia, se há falsidade, deslealdade, se há inveja, se há ciúme, se há competição no meu coração. Me mostre, ele vai te mostrar mesmo. Ele já mostrou a mim tanta sujeira que eu digo, ai meu Deus, não sabia que tinha isso. Me enganei, achando que meu coração estava puro. Quando eu cheguei diante da santidade, e eu disse, sonda-me. Eu preciso que o Senhor me mostre o meu coração. Eu quero pureza. Prepare-se, viu? Porque ele vai mostrar. Mas ele vai mostrar para você só ficar se sentindo mal? Não. Ele vai mostrar para a gente se arrepender e deixar o que não presta. Perdoar as pessoas. Amém, irmãos? Parar de fingir. Quem finge não sai do lugar, não muda. Tem que cair na real. Meu coração está precisando de purificação. Nós temos que ser transparentes. Verdadeiros, não há, olha, Deus é luz e não há trevas em Deus. Tudo que tem que a gente esconde é coisa do cão. Porque o cão é trevas, mas Deus é luz, Deus gosta da verdade. Por isso quando você ora, chegou perto dele, se prepara, ele vai mostrar o nosso coração. Para quê? Para nos condenar? Não, para nos purificar. Se confessarmos o que há dentro do nosso coração, ele é fiel e justo para nos perdoar e purificar. Ah, irmãos, Deus quer te levar além. Deseje isso. Quem deseja ir além? Eu quero crescer. Eu estava clamando. Meu Deus, eu preciso crescer. Eu preciso avançar no conhecimento de Deus. Então, uma pessoa que está com o coração ferido, ela paralisou. Parou de crescer. Você precisa guardar o seu coração. E eu falei a segunda coisa, você precisa ser transparente. Como eu já falei, verdadeiro. Assista a palavra de domingo passado. Vá lá, CCA, Garanhuns, clique lá. E você vai assistir o culto domingo passado. O culto da tarde, né? O culto da manhã foi o pastor Misael, que estava conosco aqui, encerrando as comemorações dos 16 anos. Ele pregou domingo de manhã e eu preguei no domingo à tarde. As duas palavras, eu acredito que estão aí, né? No Marcos Albino está gravado, as duas palavras de domingo, né? Ele está confirmando que sim. Como ter um coração puro? Porque eu quero crescer. Guardar, ser transparente. Hoje eu quero falar sobre a terceira coisa para ter um coração puro. Sermos corrigidos. Você precisa querer ser corrigido. Tem gente que diz, pode me corrigir. E quando a gente corrige, se intriga da gente. Faz uma confusão dos infernos. Não, eu sou muito humilde. Vá corrigir para você ver. Que se a serpente não fica... Ou se não vai soltar um coice. É terrível, nós não podemos ser assim. Não é verdade, irmãos? Nós precisamos... Quer crescer, meu irmão? Você quer ouvir algumas verdades? Lógico que a gente não vai matar o irmão. Eu estava até conversando esses dias, né, Josemito, conversando. A gente pode falar a verdade sem matar o outro. É porque isso é... Não, tu vai matar teu irmão, é pecado. É corrigir com amor. É elogiar bem muita pessoa, mas dizer, olha, agora eu percebo que tem isso e isso, que você precisa liberar perdão. Eu percebo que seu coração tem coisas. Gente, nunca rejeite quando alguém diz que percebe alguma coisa no seu coração. Nunca rejeite. Não tem nada. Meu coração é puro. Não faça isso. A gente não conhece o nosso coração. Eu já passei muita vergonha comigo mesma, achando que tinha pureza.
quando eu fui orar, só Deus conhece o nosso coração. Só Deus pode mostrar a verdade. Agora você precisa dizer, Deus, eu quero ser transformado. Pode me corrigir. E deixe Deus lhe mostrar. Coisas que não dá mais para você continuar com essas posturas. Entristece o espírito e tu não sai do lugar. Fica paralisado. Então, queira ser corrigido. Eu estou pregando, irmãos. Abra aí a sua Bíblia. No texto de Lucas 24. Eu comecei a falar sobre os 2 discípulos de Jesus. E tomaram decisões erradas porque estavam com o coração sujo. Lucas 24. Pega aí a sua Bíblia. E é nesse texto de Lucas 24 que eu estou pregando. Falando sobre ter um coração puro para avançar. A primeira coisa que eles fizeram de errado, e você vai ver na palavra que eu ministrei domingo passado, à tarde, que eu falei que eles tomaram decisões erradas. Gente, uma pessoa que está ferida, eu nunca vi tomar a decisão correta. Não se toma decisões com o coração sujo. Se purifica o coração para ter sensatez. Quem concorda? Uma pessoa com o coração sujo, ficou chateado e tomou uma decisão, é errada essa decisão. Você está se precipitando. Essa é a verdade. Essa é a realidade. Nunca tome uma decisão séria antes de consertar com o irmão, resolver suas pendências, antes de buscar a Deus, ouvir conselhos. Gente, decisões sérias, a gente precisa ter muito temor. Quem concorda? Temor, sensatez, confirmações. Porque senão, você vai agir no impulso das suas emoções, você vai se precipitar e você vai desviar-se do propósito de Deus. Foi eles 2. Ficaram magoados com quem, meu Deus? Com o líder deles, Jesus. Os camaradas estavam chateados, arrasados, decepcionados. Cara, deixamos nosso emprego, vamos seguir Jesus. Olha aí, achando que ele era o Salvador, o Libertador. Está morto o homem. Olha, eles estavam tão frustrados que Jesus já tinha ressuscitado. Porque quando eles saíram da vontade de Deus, era no terceiro dia, era no domingo. Chegaram os irmãos dizendo, olha, Maria Madalena viu Jesus. Pedro viu Jesus. Eles não acreditaram em nada. Sabe de uma coisa? Vamos sair de Jerusalém. Quero mais saber dessa cidade, não. Eu tive toda expectativa nesse Jesus, ele morreu. E agora que vai ser a nossa vida? E os 2 saíram da vontade de Deus. Jerusalém representava o lugar da presença de Deus. E foram para Emaús, 11 quilômetros distante. Quando estavam andando, Jesus chegou perto deles. Mas sabe, uma pessoa magoada, entristecida, decepcionada, ela fica cega. Cega. Eles não reconheceram Jesus. E aí você assiste lá, porque eu vou continuar falando sobre a necessidade de correção. Irmãos, versículo 25 aqui de Lucas 24. Acho que está aqui, né? É o ponto 3. Pode colocar aí, ponto 3. A necessidade de sermos corrigidos. Olha o versículo 25, está aqui no telão. Então lhes disse Jesus. Então Jesus chegou perto deles. Abram aí o coração. Oh, minha gente, eu fico tão emocionada com Jesus. Quem crê que Jesus sabia da frustração dos 2? Quem crê? Jesus sabia, por isso que ele foi. Eita, meus discípulos, tomando decisões erradas. Eu não mandei eles sair de Jerusalém. E aí chegou perto dele. E aí, meninos, que andam conversando? O que está afligindo vocês? Vejo vocês conversando. O que está preocupando vocês? Por acaso o senhor não sabe, não? És o único em Jerusalém que não está sabendo a notícia de Jesus. E começaram a falar o que estava no coração. E aí é o ponto 2, que é sobre sermos transparentes. E quando chega no versículo 25, Jesus, então, depois de escutar toda a frustração deles, toda a decepção deles, toda a tristeza deles, Jesus, então, começa a corrigi-los. Olha a correção. Eu fiquei impactada com a correção. Versículo 25.
Então lhes disse Jesus, depois que ouviu a lamentação deles, a decepção, a tristeza, é porque ele morreu. E a gente pensava que ele era o nosso libertador. Já é o terceiro dia. No versículo 24 diz: alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não ouviram. Porque umas mulheres no versículo 22, né, chegaram lá dizendo que foram surpresas, né, indo de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. Aí Jesus, versículo 25, disse para aqueles dois: ó nécios, e tardos de coração para crer tudo que os profetas disseram. Gente, essa palavra, ó nécios, é forte ou não? Alguém sabe me dizer o que significa a palavra nécio? Tolo. A palavra nécio, irmão, significa, ó tolos, insensatos, sem entendimento. Foi forte ou não a correção? Ó nécios e tardos de coração para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória. E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando eu li isso aqui, eu fiquei assim, uau. Porque a gente só imagina um Jesus bem doce, né? Que não é firme. Eu não estou falando de sermos grosseiros, nem desrespeitosos. Mas eu estou falando que você precisa, por amor a seu irmão, corrigi-lo. Corrigi-lo com amor. A intenção de Jesus era tirar a insensatez, as decisões erradas que aqueles dois estavam tomando. Porque estavam magoados, entristecidos, decepcionados com a sua liderança, que era Jesus. Estavam tendo atitudes de pessoas nécias. E aí Jesus foi lá falar com eles. Sabe, irmãos? E nós precisamos ser corrigidos. Quem reconhece? Eu preciso ser corrigida. Como é necessário sermos corrigidos. Valorize pessoas leais. Como é ruim estar perto de gente que te dá um abraço e fala mal de ti pelas costas. Chega em casa, descasca você. Fica falando de você para todo mundo. Murmuração. Gente, valoriza pessoas que vê você com posturas erradas e diz, meu irmão, lhe amo tanto, mas eu percebo que você precisa vigiar essa área. Essa postura sua não mais pertence a você. Você não pode ter esse linguajar. Você não pode ter uma reação assim. Você para estar em outro nível de comportamento. Toda vez que acontece situação, você se fecha, se retrai, fica ressentido. Pare com isso, meu irmão. Você precisa querer estar perto de um discipulador que fala a verdade. Como é bom estar perto de um discípulo que fala a verdade para nós. Não é apenas discipulador que corrige. Meus irmãos, eu tenho discípulos, ovelhas verdadeiras, graças a Deus. E quando estão chateadas comigo, me procuram. Pastor, eu quero falar com a senhora. O que foi? Fiquei tão triste com a senhora. A senhora falou assim, eu não gostei da sua maneira de falar comigo. Eu não gostei disso. Gente, é muito bom conviver com gente verdadeiro. São os meus preferidos. Às vezes eu falo até errado. Depois eu corrijo. Agora não, tá certo. Mas aí eu calma. Depois eu falo, mas eu conheci o coração da pessoa. Eu sei com quem eu posso contar. Quem é verdadeiramente leal. Quem não é fingido. Eu sei. Mas como é ruim. Uma pessoa que você está com ela, ela não é verdadeira. Então valorize pessoas que te amam tanto. A Bíblia diz que um amigo leal mesmo corrige. Quem ama a gente não vai deixar a gente passar vergonha.
ficar com posturas erradas, sim ou não? Eita, não tem nenhum sim. Meu Deus. Tá difícil a palavra? Tô muito dura com vocês? Não, irmãos, é para nosso bem, porque eu também sou corrigido. E eu preciso ser. Quem está entendendo? Leva uma lapada de Deus, tem hora. Tem hora que Deus usa Marcos para me corrigir. Às vezes usa um discípulo. Quem está mais próximo. Mas que bênção. Porque me ama e não quer que eu desagrade a Deus com minhas posturas erradas. Então, nós precisamos valorizar pessoas que nos amam, que têm coragem de falar a verdade para nós. Como é bom gente assim. Gente verdadeira. Mas que sabe corrigir com amor. Que não fica apontando o dedo, nem com uma atitude, né? Se você tem uma atitude assim errada, peça perdão, irmão. Porque a intenção de corrigir é proteger. É tirar a vergonha da pessoa, para ela não ficar ali sofrendo vergonha com uma atitude. Mas como é bom ter uma pessoa que nos protege falando a verdade. E quando eu vejo, né, Deus usando alguém para me corrigir, ô Marcos, na hora não é bom. Quem fica alegre? Não, a gente não gosta. A gente fica péssimo, sim ou não? Mas você precisa se humilhar, sim, tá certo. Dói, mas é para o meu crescimento, para a minha transformação. E quando o Senhor corrige, primeiro é o Espírito Santo, que vem e diz, epa, essa postura não convém. Olha o teu coração como está. Olha a tua reação. Não é assim que o Espírito Santo vem para nós? Querida, não convém. Libere perdão. Seja mais gentil. Olha como você está braba. Então o Senhor vem intervindo na nossa vida. Como é bom Deus usar pessoas para nos corrigir. Porque se não tiver ninguém, a gente pode se perder, se desviar, sofrer muitas consequências. Fico pensando, meu Deus, que tristeza. Não teve uma criatura que corrigisse Davi quando ele estava frio espiritualmente. O cara se isolou, inacessível. Porque senão ele não tinha pecado. Não tinha conselheiro para dizer, Davi, sua vida espiritual não está muito boa, cara. Não estou vendo mais tu fazendo devocional. Tu está correndo muito das guerras. Não estou vendo mais antes, tu te trancando no quarto, ficando tempo a sós. Uma esposa sábia pode, com amor, falar com o seu esposo. Com muito respeito. Dizer, bem, querido, você precisa gastar mais tempo com o Senhor para ser renovado. Não fique longe não da palavra. Você pode, como mulher sábia. O homem também deve proteger a esposa quando vê que ela está fria. Quem está entendendo aqui? É Deus intervindo. Porque se não tiver ninguém para te corrigir, tu estás arruinado, perdido. Olha o que está escrito em Hebreus. Coloque aí, Hebreus 12, 5, 6. Filho meu. Olha a hora. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor. Não fique chateado. Não fique assim brabo. Não fique assim. Não menospreze a correção que vem do Senhor. Nem desmais. Quando por ele és reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Tem correções do Senhor, irmãos, que é uma pisa. Eu já levei umas pisas assim. De vergonha mesmo, de mesmo. Eu me lembro uma vez, irmãos. Eu era da nossa antiga igreja. E a minha pastora, ela chamou, pastor. Eu já era pastora. E ela foi falar comigo, estava Marcos, estava o esposo dela e ela. E ela foi falar comigo para me corrigir. Fiquei arrasadíssima. Envergonhadíssima. Cristiana, a sua forma de falar comigo. Fiquei muito triste com você. Gente, eu fiquei tão mal. Fui para casa, eu chorei o dia todinho que Deus me deu. Aí lá vem um espírito de autocomiseração. Ei, pode lançar fora o espírito de autocomiseração. Ai, não presta para nada. Era eu. Deus não me ama mais, não. É um demônio, espírito de autocomiseração, sabia? É para a gente fugir da verdade. Presta para nada. Para com isso. Para de ficar com pena de si. Aí o Espírito Santo falou a mim, vem cá, filha, abra ali, em Hebreus 12. Me lembro como hoje, estava acabada. E uma vozinha no meu ouvido. Jane,
Abre em Hebreus 12. Gente, quando eu abri Hebreus 12, filha minha, não menospreze a correção que vem do Senhor. E se você for continuar lendo esse capítulo, o Senhor disse assim, filha, se eu deixar de corrigir você, você não é mais minha filha. Você se torna uma bastarda. Porque qual é o pai que não corrige o filho que ama? Eu te amo, mas você teve uma postura errada. Quando eu ouvi o Espírito Santo usando a Bíblia para me corrigir, eu chorei de alegria. Não era mais de autocomiseração, sabe? Não presto para nada. Eu dizia, o Senhor me ama, se importa comigo. Por isso que o Senhor está me disciplinando, me corrigindo. Me levantei, fui lá pedir perdão à pastora, consertei minha vida, me humilhei. É verdade, Deus me ama, eu sou filha dele. Porque se ele não me amasse, ele deixava eu fazer o que eu quiser da minha vida. Quando uma pessoa faz o que quer da vida, tem posturas erradas, e você não ouve mais o Espírito Santo, e não tem nenhum irmão corajoso para te corrigir, estás perdido, destruído. Tua vida vai ser uma situação terrível. Vais andar nos teus próprios caminhos, e as consequências que Davi colheu, ninguém corrigiu Davi. Davi não via mais a voz do Espírito, frio, insensível a Deus. Qual foi a escolha? Pecou. Qual foi a consequência? Destruição até a morte. Foi perdoado, mas consequência de escolhas erradas não tem, não se tira. Quem está entendendo? Decisões na carne, com o coração sujo, consequência de sofrimento. Como Davi sofreu. Quem nunca leu a história de Davi, leia. Então é muito importante sermos corrigidos. Olha lá, Hebreus 12, 15. Esse capítulo é incrível. Leia esse capítulo. Bote aí o versículo 15. Olha o que é que Deus diz. Versículo 15. Aleluia. Olhe, cuide uns dos outros. Tem não o versículo 15? Será que eu não botei, meu Deus? É lá em Hebreus 12, versículo 15. Vou liberar aí o versículo. Oxi, botei não, foi. Mas pegue aqui na sua Bíblia. Oxe, eu pensei que eu tinha colocado. É muito forte esse versículo 15. E eu estou lendo aqui na NVT. Olha o que está escrito. Cuidem uns dos outros, para que nenhum de vocês deixe de experimentar a graça de Deus. Cuidem uns dos outros, para que ninguém deixe de experimentar a graça de Deus. Fiquem atentos, para que não brote nenhuma raiz venenosa de amargura que cause perturbação, contaminando muitos. Eu aprendo duas coisas aqui nesse texto. Se tiver como pegar aí a Bíblia, coloca aqui, NVT. Cuide uns dos outros. Primeira coisa. O que é que Deus está dizendo? Ei, olha para mim. Cuide do seu irmão. Está vendo seu irmão amargurado? Não se cale, não. Está vendo seu irmão falando mal de outra pessoa? Não deixe, não. Corrija com amor, mas corrija. Mas eu não estou falando mal, viu? Não me entenda mal. Estou apenas desabafando. Tu está machucado, sim. Admita a verdade, deixe Deus tratar contigo. Porque senão tu és uma pessoa doente, paralisada. Então cuide uns dos outros. Então o Senhor está dizendo, ei, cuide do seu irmão. Se ele estiver falando mal de alguém, fala, irmão, venha cá. Estou percebendo que tu está com barreira com fulano. Estou nada. Tá, irmão, você acabou de falar que não concorda com isso, que não concorda com aquilo, que acha que está errado isso. Procure o irmão. Eu vou lhe dar um prazo de 8 dias. Se você não for, eu vou junto com você. Mas eu não vou permitir que Satanás te destrua, meu irmão. Porque se eu fingir que você não está magoado, e se você continuar fingindo que está tudo bem, tua vida espiritual vai ser destruída. Quem está entendendo? Cuide uns dos outros. Hebreus 12, 15. Cuide uns dos outros. Não podemos ouvir comentários sujos e nos calarmos. Você que está ouvindo está pecando.
Porque está permitindo Satanás destruir a vida do seu irmão. Você sabe que ele não está bem e você se cala. Que responsabilidade nós temos com o nosso irmão. Irmãos queridos, cuide do seu irmão. Corrija com amor. Mas não permita que Satanás destrua a vida dele. E nem permita você ser contaminado. Porque às vezes vem uma pessoa, realmente, fulano de tal é triste. O outro fica ouvindo. Meu Deus, você não é um pinico para ter sujeira. Não, você é um filho de Deus. Não. Eu não vou sujar meu coração com esse comentário. Eu percebo que você está com um problema, pois nós vamos procurar ajuda. Vamos procurar a pessoa. Eu vou estar junto contigo para te ajudar. Não permita Satanás destruir seu irmão. Né? Ajude que essa ofensa saia da vida dele. Não podemos nos calar, irmãos. É um segredo. Não se guarda segredo de veneno. Veneno mata. E mágoa é um veneno. Ressentimento é veneno. Você ficar guardando o que não presta é um veneno que vai te destruir. Não deixe seu irmão morrer espiritualmente, nem se desviar. Sabe, irmãos? Mas ajude-o. Vamos jejuar nós dois. Tu vai conseguir liberar perdão. Nós vamos procurar a pessoa. Eu vou te ajudar, meu irmão. Né? Ajude mesmo. Fique perto. Procure. De alguma forma, olha, me autorize. Vou procurar fulano. Não, procure não. Ninguém pode saber. Irmão, me perdoe, mas Satanás, ele colocou veneno dentro de ti. Porque ele quer te desviar. Quer que você não venha mais para a igreja. Tu sabe que tem pessoas que ficam magoadas com outro irmão. E elas saem da igreja. Ao invés de resolver suas pendências, limpar o próprio coração, deixam de servir a Deus, deixam de servir no ministério, deixam de vir congregar. Elas, às vezes, ficam tão feridas que se desviam, ficam amarguradas contra Deus. Conhece alguém assim? Eu já conheci pessoas que sujaram o coração pela ofensa, pela mágoa. Não gostei do que falou para mim, foi muito grosseiro. Camarada, se tu estás assim... Conversa com teu irmão. Mateus 18, meu irmão. Jesus ensina. Mateus 18. Depois você lê. Versículo 15. Se você está magoado com seu irmão, vá onde ele está. Você e ele só. Não conseguiu resolver a situação. Vá com mais 2 irmãos. Eu aconselho. Vá com seu discipulador. Mas não permita que Satanás te destrua. Tire você da igreja. Porque o seu coração está sujo. Aí não tem mais intimidade com Deus, não lê mais a Bíblia, não ora. Por quê? Porque você tem uma barreira entre você e Deus, a mágoa, a ferida. Então nós precisamos liberar perdão se queremos ser perdoados. E a intenção do diabo, quando alguém fica com barreira com o irmão, é tirar você da igreja, é tirar você dos ministérios. Eu não vou não mais participar. Fulano está lá. Eu mesmo não fico nessa célula. Com fulano lá, fico não. Que feio. Resolva suas questões com o seu irmão. Limpe seu coração. Perdoe. Para de ser carnal. Quem está entendendo isso? Seja espiritual. Libera perdão. Conversa. Pastor, eu conversei. Pois nem me pediu perdão. Não se importe com o outro. Se importe com você. Se o outro vai liberar perdão, é entre ele e Deus. Quanto a você, limpe o seu coração. Purifique o seu coração. Converse com a pessoa que lhe entristeceu. Chame para conversar. Chame seu discipulador junto. Se for uma pessoa meio brabo. Porque tem gente que é tão brabo quando tu vai conversar, a gente vai com medo. Para levar uma pizza. Chama logo o discipulador como testemunha, para trazer conciliação. Porque o nosso propósito é liberar perdão. Você ser uma pessoa curada. Quem está entendendo? Mas não deixe. A segunda coisa que esse texto, irmãos, nos ensina. Ele diz, olhe, cuidem uns dos outros, para que nenhum de vocês deixe de experimentar a graça de Deus. Minha gente, uma pessoa que não libera perdão, não vai mais experimentar a graça de Deus. É sério ou não? Cadê o sério? Sim ou não? Hebreus, aí no capítulo que eu li agora, no capítulo 12, no versículo 15 diz... Cuide uns dos outros, para que nenhum de vocês deixe de experimentar
a graça de Deus. Fique atentos para que não brote nenhuma raiz venenosa. Olha como é sério. Não deixe brotar nenhuma raiz venenosa de amargura, ressentimento. Não deixe no seu coração nenhuma raiz venenosa que cause perturbação e ainda contamine as pessoas. Que são pessoas que só saem amargura. Os comentários dela. Fique atentos. Não deixe o diabo sujar seu coração. Então, a Bíblia diz: nós deixamos desfrutar da graça, do amor de Deus quando nos apegamos às coisas ruins. Quando tem gente que é muito apegada a coisa ruim. Para liberar perdão é um suplício. Não consigo, eu não consigo. É mais forte do que eu. Você consegue sim. Vai jejuar, chame o seu discipulador, abra seu coração. Deus, eu me apego à tua graça. Deus, me ajude. Porque Jesus conseguiu. Estevão estava sendo, lá em Atos capítulo 7, se eu não me engano, ele estava sendo apedrejado, capítulo 8, apedrejado. E ele disse: Pai, perdoa-os. A graça de Deus nos ajuda a perdoar as pessoas. Se liberte desse apego às coisas ruins. Tem pessoas que ficam presos na dor do passado, na decepção, na falta de perdão. Ficam presos no ressentimento. E por causa disso, perde o melhor de Deus. Deixa de experimentar as coisas boas que Deus tem. As coisas novas, um tempo novo. Eu estou dando a vocês um tempo novo e tem gente se apegando só a coisa ruim. Não experimente as coisas boas. Vive amarguradas, infelizes. Sempre murmurando. Essas pessoas que estão amarguradas, guardam rancor, mágoa. Elas não têm sonhos, não têm projetos, não têm alegria. E o pior, não servem a Deus, ficam paralisadas. Hebreus 12, versículo 14. Diz assim: esforcem-se. Fale comigo, eu devo me esforçar. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Se esforce para ter um coração puro. Se esforce para renunciar à sua carne. Renunciar, liberar perdão. É difícil? É sim. Trata com o nosso orgulho ferido? Trata sim. E às vezes a gente está muito orgulhoso. E não quer liberar perdão. Mas eu quero te falar, Deus se agrada de gente humilde. De gente que abre mão, renuncia. Então é um esforço viver em paz com os irmãos. É um esforço viver sem ressentimento. Sim, você tem que estar sempre cuidando do seu coração. Pastor Eibe disse que ele já colocou uma proteção sobre ele. Não. Antes que alguém pense em me machucar, em me magoar, em me ferir, já está perdoado. Já está perdoado. Que coração! Já tomou a decisão de perdoar. Mas, de fato, liberar perdão é um esforço. Abrir mão dos direitos, renunciar a você mesmo. Mas sabe de uma coisa? Se você quiser crescer espiritualmente, avançar, você precisa liberar perdão. Se você quiser de volta ouvir a voz de Deus, ter intimidade com Deus, você precisa liberar perdão. Um coração puro. O ponto 4 eu falo depois, viu, irmãos? Porque eu me detive nisso. Senti que o Espírito Santo quis falar com algumas pessoas nesse lugar. Um coração puro é a condição. Olha essa frase. Um coração puro é a condição para termos comunhão com Deus. Não vamos conseguir ter comunhão com Deus e ouvir a sua voz se o nosso coração estiver sujo. Precisamos abrir mão dos nossos direitos e perdoar as pessoas que nos ofenderam. A condição para a nossa comunhão ser restaurada e voltarmos a ser felizes e crescermos é a decisão de perdoar. Então eu queria que você ficasse em pé. Vamos orar nessa hora. Você precisa querer correção. Domingo passado eu falei sobre a necessidade, irmãos,
Para ter um coração puro, eu preciso guardar o meu coração. Em segundo lugar, eu preciso ser transparente com Deus e com meu irmão, receber oração. Mas em terceiro lugar, eu preciso desejar ser corrigido. Coloque a mão no seu coração. Em último lugar, irmãos, eu vou pegar a próxima vez. Qual é o segredo para ter o coração puro? Qual é o segredo? Qual é o segredo dos segredos? Então eu quero que você queira mesmo na sua vida. Espírito Santo, nós queremos ser sábios, amar ser corrigidos, saber que o Senhor corrige o filho que ama. E se o Senhor parar de nos corrigir, parar de usar pessoas para nos corrigir, estamos perdidos. Precisamos de correção. E eu oro por pessoas nesse lugar que perderam a pureza do coração, já não tem mais aquela alegria de antes, aquele prazer de servir a Deus como antes, já não buscam aquela alegria como antes, porque não guardaram o coração e deixaram o coração ser contaminado, ficaram com o coração sujo, já não tem crescido como antes, perderam o primeiro amor. Pode tocar um teclado aí, aleluia. Senhor, nós queremos que o Senhor venha nos purificar. Purifique-nos. Comece a orar pelo seu coração. Nós vamos participar da ceia, o pessoal da ceia pode vir para cá. O pastor Marco vai estar comigo. Mas antes de participar da ceia, a Bíblia diz: analise o coração. Antes de participar da ceia, analise sua vida. Não participe da ceia de qualquer jeito. Aproveite que é uma manhã de ceia. E deixe o sangue de Jesus te lavar. Decida liberar perdão. Decida, Senhor, cria em mim um coração puro. E renova dentro de mim um espírito reto. Eu perdi aquela pureza que eu tinha, Jesus. Meu coração foi contaminado. Senhor, olha para o meu coração como está. Comece a orar por você. Feche os seus olhos. Esse momento é você e Deus. Deus não quer ver você paralisada nem paralisado. Deus não quer ver você amargurada nem amargurado. Deus quer ver você com o coração puro, crescendo espiritualmente, avançando. Passeia por esse lugar, Espírito Santo. Venha sondando os nossos corações. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Veja se há em mim algum caminho mau. Guia-me pelo caminho eterno. Venha sondando. Nós não queremos ter um coração duro. Nós não queremos ser pessoas orgulhosas, inacessíveis. Mas cria em nós um coração quebrantado. Como está escrito no Salmo 51. Quando Davi disse: Deus cria em mim, eu perdi a pureza, Deus. Eu realmente fui um homem muito insensível. Mas ele lá no capítulo 51, no Salmo 51, ele diz: há um coração quebrantado e contrito. Há um coração que se humilha, o Senhor não resiste. Oh Deus, purifique o nosso coração.